gente pôde ver mais cedo aqui. Queria também parabenizar cada trabalhador e trabalhadora dos movimentos sociais de base que estão aqui, da cidade, do campo também, trabalhadores e trabalhadoras sindicais. É muito importante quando a gente consegue conectar essas lutas. Na verdade, essas lutas são as mesmas, porque nós temos um mesmo sistema que explora, oprime, que destrói a natureza, que coloca o lucro acima da vida, e nós temos a nossa classe, que luta por libertação aqui, na Palestina, no Sul Global, em todos os demais lugares do mundo. É uma honra poder estar aqui com vocês. Exatamente. É uma honra poder estar aqui com vocês, gente, nesse momento, porque a gente sabe que os tempos são difíceis, mas em momentos como esse a gente tem uma capacidade também de se organizar e, quem sabe, transformar a história. A nossa classe demonstra que isso é possível. Em diversos momentos da história, quando a gente conseguiu se unir em torno do objetivo comum, a gente derrotou ideologias odiosas e racistas como o nazismo, como o fascismo, como o apartheid da África do Sul. E eu quero poder contar a história da nossa geração como uma geração que também derrotou uma ideologia racista, supremacista e odiosa, que é o sionismo. Eu espero que a gente possa contar a história da nossa geração como a geração que, coletivamente, a partir da resistência heróica do povo palestino em Gaza, na Cisjordânia e os territórios ocupados em 1948, conquistou a Palestina livre, mas não somente, livrou o mundo de uma ideologia, de fato, perigosíssima, que se aliou e que se nutre do imperialismo com seu projeto de dominação mundial. O sionismo ele tenta se alastrar em todas as partes, e não é à toa que o Comitê Mineiro de Solidariedade foi atacado pelo sionismo. O sionismo ele tenta silenciar vozes que tentam gritar o óbvio para o mundo, que existe há mais de 76 anos um genocídio, uma limpeza étnica que acontece na Palestina histórica, que esse processo de genocídio e limpeza étnica se estruturou em um estado de colonização e apartheid, e que é regido justamente por uma ideologia racista e supremacista, não por uma religião ou por uma origem étnica judaica. Isso é uma enganação. O povo judeu, como a companheira das Vozes Judaicas pela Libertação estava aqui com a gente, é um povo extremamente honrado e corajoso. E, aliás, eu queria deixar um salve para o povo judeu que ocupou a Grand Central Station, que ocupou o Capitólio nos Estados Unidos, que ocupou a Golden Gate Bridge, que estava com a gente na Flotilha da Liberdade, que lutou tantas batalhas importantes, não só agora, mas ao longo da história, o que seria do movimento operário e internacionalista mundial, se não fosse a contribuição de irmãos e irmãs de origem judaica. Então, o sionismo tenta se apropriar e sequestrar o judaísmo, como a gente vê falsos cristãos no Brasil tentando sequestrar o cristianismo também. É o mesmo paralelo, gente, é a mesma ideologia odiosa. E por isso, nós não podemos ceder nenhum milímetro, nós não podemos nunca nos acovardar diante dos ataques do sionismo. O Comitê Mineiro sofreu um ataque vergonhoso do sionismo que tentou criminalizar uma ação democrática legítima e até necessária. Sabe por quê? Porque quando o Comitê Mineiro fez o chamado, gritando e no seu chamado colocando Palestina livre do rio ao mar, está ecoando os gritos do povo palestino há mais de 76 anos, mas mais ainda, está ecoando o compromisso que o Brasil assinou quando firmou o acordo e participou da Convenção da ONU contra o genocídio. E também está corroborando com a participação do Brasil na Convenção da ONU contra o apartheid. E está corroborando com a assinatura do Brasil do Estatuto de Roma e tantos outros que previnem crimes de guerra, crimes contra a humanidade, que obrigam a gente, o Estado brasileiro, a tomar posição. O governo brasileiro ainda não ter rompido relações diplomáticas, comerciais, acadêmicas, econômicas com o Estado de Israel é uma contradição não só do que a maioria social do mundo demanda hoje, que a grandeza histórica, inclusive do presidente, que teve uma coragem muito importante de se posicionar contra o genocídio, demanda de nós, mas também é um descumprimento dos acordos internacionais que o Brasil é signatário. Portanto, o Comitê Mineiro de Solidariedade à Causa Palestina estava aqui para fazer cumprir o que para nós é mais importante, que é o direito à vida, o direito à dignidade, o direito a todos os povos se autodeterminarem nos lugares onde eles são originários. E, portanto, eu queria dizer que ser atacado pelos sionistas, como tantas pessoas também foram, como o Comitê Mineiro está sendo, deve ser motivo de honra. Vocês não devem ter vergonha, hora nenhuma, de sofrer esse ataque. Agora, ao mesmo tempo, deve demonstrar cada vez mais um senso de urgência para denunciar que a Federação Israelita de Minas Gerais, a Confederação Israelita do Brasil, institutos como Stand With Us, como Instituto Brasil e Israel,
atuam para tentar silenciar o povo brasileiro, calar o nosso direito de livre manifestação, calar os nossos direitos de expressão, porque eles pensam uma sociedade que dizem ser democrático, como diziam que a entidade sionista em Israel era democrática, e felizmente o mundo não acredita mais nisso porque está vendo o óbvio. Mas também diziam que Estados Unidos era um país democrático, até que os estudantes ocuparam os campos das escolas e foram reprimidos com a maior violência. Como diziam que a Alemanha, que Inglaterra, que o Reino Unido, que Bélgica, que Holanda eram países democráticos. Até que as pessoas tentaram fazer atividades como essa e saem de lá presas todos os dias em todos esses países. A democracia liberal, que eles dizem, é uma democracia falsa. Ela funcionaria na teoria desde que você não questionasse o atual estado de coisas. E o atual estado de coisas é um sistema imperialista mundial que utiliza da entidade sionista na Ásia Ocidental para promover o seu projeto de dominação global e manter, sob um regime terrível, o povo palestino, há mais de 76 anos, sobre um risco terrível, o povo libanês, sírio, jordano, egípcio e de todos os demais povos daquela região. Porque quando a gente fala Palestina livre do rio ao mar, é importante lembrar que os sionistas acreditam não só naquela região toda para eles da Palestina histórica, não só do rio Jordão ao mar Mediterrâneo, mas eles acreditam num projeto de grande Israel, que vai do rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, que esse espaço todo pegaria Egito, Palestina histórica, Líbano, Síria, Jordânia, pedaços, inclusive, do Iraque e da Arábia Saudita. Então, é da maior importância que a gente denuncie o projeto expansionista imperialista sionista e que a gente se coloque sem nenhum pudor, sem nenhum receio, a nossa solidariedade irrestrita à causa palestina. Porque enquanto o direito internacional garante aos povos que eles não podem ser colonizados, porque não é permitido você ter colônias no mundo de hoje, segundo o direito internacional, segundo tantos tratados que eu já mencionei. Ao mesmo tempo, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas coloca que qualquer povo pode lutar sob qualquer meios para obter a sua liberdade, inclusive de forma armada. Então é muito importante que a gente que reivindica Quilombo dos Palmares, a gente que reivindica balaiada, sabinada, cabanagem, que a gente não se posicione contra as grandes batalhas do nosso tempo, porque coube ao povo palestino enfrentar o pior, o mais destrutivo e o mais perigoso império da nossa geração, que é o imperialismo estadunidense, e a mais odiosa ideologia racista e supremacista da nossa geração, que é o sionismo. E se tudo der certo, se o trabalho do comitê e de tantos outros comitês surtiu o efeito que a gente deseja que surta, e o trabalho de formiguinha que a gente faz para semear esse amanhã diferente, o amanhã diferente vai ser de uma Palestina livre, sim, do rio ao mar, livre do imperialismo, porque o povo palestino nos deu não apenas as lentes para enxergar o mundo como ele verdadeiramente é, o povo palestino nos deu o mapa, ensinou que para obter vitórias contra qualquer tipo de força militar, é necessário ter a resistência, estar tão enraizado como o povo palestino está, com seu sumud, com a sua resiliência enraizada, resistente e ancestral, e que assim a gente consegue derrotar qualquer força. Eu espero poder voltar aqui, agradeço muito o convite da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, espero que quando eu volte a gente possa estar vindo para comemorar a criação do Estado palestino e a Palestina de fato livre do rio ao mar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Tiago de Ávila. A nossa sensibilidade profunda para a sua habilidade também com as palavras e a sua dedicação. Nós todos aqui também estamos na defesa da sua segurança, da sua liberdade, sempre. Nós pedimos que